Pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Quero mandar um beijo enorme aí pro pessoal que tá ao vivo acompanhando a gente. O pessoal tá um pouco traumatizado porque teve aula agora, né? Com o professor Borelli, eu não poderia deixar de sacanear o professor Borelli, deu aula aí de direito administrativo. Então, no final das contas, agora vocês vão ficar felizinhos porque a gente vai ter uma aula de direito civil, né? E, gente, deixa eu explicar por que eu tô aqui, ó, assim, meio esculhambada. Porque eu estou em BH, tá? Eu tô aqui no Hotel Fazano, desculpa aí. E eu estou fazendo essa live aqui em condições, né, um pouquinho esquisitas, mas é o que eu consegui para poder participar dessa live de hoje com vocês. Eu espero que dê tudo certo e no final das contas sempre uma aula evidentemente conduzida com a mente, mas realizada com o coração para vocês especialmente. Um beijo enorme, tá? Professora, grava o treinamento intensivo, suas aulas são maravilhosas. Caroline ou Caroline, não sei, né? Mas deixa eu te dizer, a gente trabalha lá, né, por demanda, o pessoal, eles pedem às vezes pra gente gravar, e aí essa demanda eu não recebi. Então, de repente vai ter algum outro professor de direito civil aí também, igualmente maravilhosa, tá? E, pessoal, Dai, um beijo pra você, de um treinamento intensivo com você para os concursos de delegado. Vou falar pro povo, né? Vai que um dia eles me colocam. Quem sabe? Josué, bom dia. E um bom dia especial pro povo aqui de BH, né, gente? Se tiver alguém aí aqui de BH, manifeste-se. E eu sei que quando a gente estuda para delegado, vocês ficam assim, porra, direito civil, que inferno. Mas sabe que é aquela matéria que é meio que divisor de águas na prova de delegado, porque vocês gostam muito do penal, do processo penal, que vai, né, direto para o direito público, aí acaba se dando bem também com o administrativo, constitucional, tá tudo ali no viés público, mas vem o direito civil e o empresarial e quebra a perna de vocês. Por quê? Porque é uma matéria que, teoricamente, direito privado, a galera de delegado não vai curtir essa matéria. Mas eu quero que você pegue aí o material de vocês e eu coloquei alguns esquemas para a gente conversar hoje, para você ir recordando esses encontros, essas maratonas, elas servem para você relembrar os temas, para você dar uma olhadinha de novo, revisitar alguns assuntos, e aí eu vou trabalhar bastante com o Código Civil com vocês. Então pega aí o material, tá? E se você quiser estudar, porque no seu edital tem a parte de LINDB, tem a parte geral, tem a parte de obrigações, né? Tem aqui a parte de família, sucessões. Lá no meu canal, Direito Como Nunca Se Viu, você encontra uma série de resumos sobre esse conteúdo. E aqui no GRAM eu tenho duas matrizes também. Direito Civil Desenhado e Processo Civil Desenhado. Se você quiser dar uma olhadinha nessas duas matrizes, ficarei muito feliz se você gostar, tá bom? Então, é isso. A Mariana tá perguntando se vai ficar gravada. Gente, eu não sei, Mari, ainda te dizer, tá bom? E é sobre... Vamos seguir o bonde? Vamos começar o nosso encontro? Eu quero começar o encontro conversando com vocês sobre os pontos que eu coloquei no esquema do material de vocês. Dá uma olhada nesse material aí que eu coloquei para vocês, tá? Ó, o povo já assistiu a matriz inteira. Jesus, aguentou me assistir? Olha só. Professora, qual a sua aposta? Leandro, eu vou acabar conversando com vocês aqui sobre os temas mais recorrentes de direito civil da carreira, tá? Hoje eu não vou entrar na parte de LINDB, porque é uma parte menor para você estudar mais tranquilamente. Então, eu vou conversar sobre alguns pontos do direito civil. A parte de pessoa natural e pessoa jurídica são recorrentes de prova, tá? E eu tenho lecionado para as carreiras de delegado num curso presencial em Brasília, e eu tenho notado uma
alta incidência do tema de prescrição e decadência, que apesar de não estar expresso no edital, vem dentro do capítulo de fatos jurídicos. Então é um tema que tem sido bastante recorrente. Mas vamos conversando aqui e aí a gente vai sanando as dúvidas e falando dos temas correlatos, tá bom? Então olha só, o material que eu coloquei aí para vocês, eu não vou conseguir escrever muito nele. Por quê? Porque eu tô sem a minha lousa eletrônica. Mas é um materialzinho que vai ajudar vocês com alguns esquemas do coração. O primeiro esquema que eu coloquei aqui é sobre a pessoa natural. E um ponto que a gente tem que revisitar, que a gente tem que relembrar. Esse ponto é um ponto... Pamela, muito obrigada por ter colocado o link aí, viu, do meu canal. Obrigada. Esse ponto, ele é um ponto bastante recorrente. Eu quero que você observe o seguinte. Quando a gente fala de pessoa natural, preste bastante atenção aqui, tá? Quando a gente fala de pessoa natural, a gente vai observar o tema de personalidade civil e o tema de capacidade. Professora, como é que funciona essa história e qual a teoria adotada pelo Código Civil nesse aspecto e o que eu tenho que me lembrar? A VUNESP gosta de perguntar isso aqui, tá? Então, olha lá, enquanto no ventre materno a gente tem a situação de nascituro, tá? Saiu do ventre materno, respirou, adquire personalidade jurídica. Roberta, o que vem a ser personalidade jurídica? É uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. É uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Adquiriu personalidade jurídica, você tem essa aptidão. O que a banca pergunta? Qual é a teoria adotada pelo Código Civil acerca da personalidade jurídica? Aí a gente vem aqui no nosso Código Civil e observa a dicção do artigo 2º. Tá vendo aqui? A personalidade civil da pessoa natural, do ser humano, começa do nascimento com vida. Professora, o que é o nascimento com vida? Nascimento com vida é a respiração. Respirou, adquiriu personalidade jurídica. Olha o que eu coloquei aqui. Imagina que a pessoa nasce, respira, adquire personalidade jurídica. No mesmo momento que a pessoa adquiriu a personalidade jurídica, ela adquire também a capacidade de direito. Então, eu vou voltar aqui. Olha lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Qual é a teoria adotada pelo Código Civil acerca da personalidade jurídica? Enquanto o nosso código não passa pela reforma, o artigo 2º adota categoricamente a teoria natalista. O que é essa teoria natalista? É justamente adquirir personalidade jurídica a partir do nascimento com vida. Nascer com vida, recorde, significa respiração. Respirou. No mesmo momento que a pessoa adquire a personalidade jurídica e vai poder titularizar esses direitos e deveres que ela adquiriu, nós vamos observar que ela adquire a capacidade de direito. A capacidade de direito é a capacidade de gozo, tá? É a capacidade de gozo. Vou apagar esses rabiscos horrorosos que eu tô fazendo aqui. É a capacidade de gozo. A capacidade de gozo é exatamente a possibilidade de gozar tais direitos e tais deveres. Não tem como, preste atenção agora, não tem como uma pessoa ter personalidade jurídica e não ter capacidade de direito. E essa parte ela é bastante cobrada. Até porque agora, recentemente, já não é tão recente assim, mas recentemente, a gente passou pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente observou que o Código Civil mudou em relação ao sistema de incapacidade. E aí, geralmente, cai em prova assim. O menor com 10 anos de idade,
o menor com 10 anos de idade é incapaz de direito e de fato. Cuidado, não existe ninguém incapaz de direito. Olha o código no artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, no mesmo momento que você tem aqui a personalidade jurídica, você vai observar, tá vendo aqui, ó, que você adquire capacidade de direito. Agora vamos com calma, jogador. Olha só, seu delegado e senhora delegada. Presta atenção aqui. O Código Civil, na letra fria da lei, adota a teoria natalista, que é exatamente o que o Tales está colocando ali e a Dai também. O Código Civil adota a teoria natalista. Não tem o que fazer. Mas nós caminhamos para uma teoria concepcionista. O STJ, por meio da sua jurisprudência, vem nesse sentido, adotando a teoria concepcionista, considerando pessoa o nascituro desde a concepção. E uma parcela da teoria concepcionista considera a concepção o 14º dia após o coito, que é o momento em que o embrião se fixa na parede do ventre. Tá? É chamado de nidação. Mas o que você tem que entender é que se a banca pergunta, de acordo com o Código Civil, você vai marcar o quê? Teoria natalista, tá? Agora, de acordo com a jurisprudência do STJ, teoria concepcionista. Inclusive, é por causa disso que o nascituro sofre dano moral. Porque no que concerne aos direitos de personalidade, e não confunda personalidade jurídica, que é esta aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, com direitos da personalidade. Direitos da personalidade, nosso maravilhoso, incrível e que recentemente nos deixou, professor Cristiano Chaves, que Deus tenha recebido no reino dos céus com muito amor, que é peculiar a essa mão divina, nos ensina muito bem sobre isso. E ele fala que os direitos de personalidade estão elencados em 3 integridades. Integridade psíquica ou moral, e aí a gente encontra direito à honra, intimidade, nome, imagem, etc. Direito à integridade física, e aí a gente encontra a integridade física do corpo vivo, do corpo morto, de partes do corpo, e a integridade intelectual, pelas autorias científicas, artísticas, pelas manifestações de pensamento. E o STJ, quando ele fala dessa questão da teoria concepcionista, ele fala exatamente que o nascituro pode sofrer dano moral. E o nascituro pode sofrer dano moral porque ele tem direitos de personalidade desde a concepção. Então, muita cautela nessa parte, tá? Muita cautela nessa parte. Se a questão mencionar ali, como tá colocando a Dai ali, se a questão mencionar de acordo com a orientação do STJ, no que tange os direitos de personalidade ligados ao nascituro, teoria concepcionista, tá? No que tange os direitos de personalidade, teoria concepcionista. No que tange a personalidade jurídica, a gente tem a teoria natalista, tá? Teoria natalista, ou seja, desde o nascimento com vida. E a gente considera o nascimento com vida o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, ou seja, respirou, adquiriu personalidade jurídica, ainda que por um breve instante. A sua prova pode perguntar assim: nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica, independentemente de outros aspectos, do tipo viabilidade, sobrevida, forma humana? A resposta é positiva. Ou seja, a gente vai observar aqui o seguinte: no Brasil não se exige, olha o que eu botei aqui, ó, no Brasil não se exige
forma humana, não se exige viabilidade e não se exige sobrevida. O que isso quer dizer? Que no Brasil basta a respiração mesmo. Você não precisa ter forma humana, pessoas com deficiência, né, física, fora da tradicional forma humana, e eu confesso a vocês que eu nem gosto dessa expressão forma humana, porque todo mundo tem forma humana, independentemente de qualquer critério tradicional, né? Enfim, da estrutura corporal externa. Não se exige isso, não se exige viabilidade, que seria você ter uma formação interna dos órgãos apta a propiciar uma vida extrauterina. A gente não trabalha com essa ideia também. Então, a pessoa que nasce com uma má formação cerebral, como os anencéfalos ou com as pessoas com microcefalia, a gente tem aí que essas pessoas não vão viver muito tempo, ou a gente não sabe nem precisar o tempo de vida, não possuem uma viabilidade para uma vida extrauterina longa e apta, né? Então, mesmo assim, no Brasil, essas pessoas adquirem personalidade jurídica porque apenas respira. E também não exigimos, no Brasil, sobrevida, que seria um lapso temporal mínimo vivo fora do ventre materno. 24 horas, 12 horas, 48 horas, tá? No Brasil, a gente não tem esse tipo de exigência, de exigibilidade para adquirir personalidade jurídica. Interessante a gente observar também, e aqui é uma questão bem cespiana, tá? Já não é tão VUNESP assim, mas vai que. Aqui a gente pode encontrar o seguinte: se a pessoa nasce, tô bem aqui, ó. Se a pessoa nasce, respira, ela adquire personalidade jurídica, capacidade de direito, ela tem acesso à certidão de nascimento. Se a pessoa nasce, respira, adquire personalidade jurídica, capacidade de direito e morre, ela vai ter duas certidões, a de nascimento e a de óbito. Agora, quem é o natimorto? O natimorto é aquele que nasceu, não respirou, então, portanto, ele não recebe personalidade jurídica e não recebe capacidade de direito. Ele recebe aí uma certidão de nascido morto. Aí o que podem te perguntar? O natimorto, ele tem direitos de personalidade? Clássico. Você vai responder que sim, justamente porque eu acabei de mencionar com você. Os direitos de personalidade são adquiridos a partir daquele momento chamado concepção. Acabou. Concorda que o natimorto, no passado, ele foi concebido? Então, a gente tem aqui o enunciado número 1 da jornada de direito civil. Os direitos de personalidade alcançam o natimorto, tais como direito à sepultura, direito à integridade do corpo morto, direito a um nome, por exemplo, direito à imagem. Entende? Porque ele foi concebido lá atrás. Agora, prof, me explica isso aqui. Se você tem personalidade civil e capacidade de direito, é simplesmente porque você está aí respirando, né? Você está aí respirando. Não tem como existir uma pessoa que não tenha capacidade de direito. É impossível. A capacidade de direito, ela não se aparta da personalidade civil. Só para a gente relembrar. Olha lá. Toda pessoa é capaz de direito e dever na ordem civil. E a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E aí eu te pergunto, um menino de 10 anos de idade, um menino de 5 anos de idade, ele tem personalidade jurídica? Tem. Ele tem capacidade de direito? Tem. Então eu vou te fazer uma pergunta de responsabilidade civil que está no seu edital. A minha pergunta é, um menino de 10 anos de idade pode responder pelos atos praticados por ele? Professora, socorro, meu Deus. Ele pode responder? Ele é incapaz. E aí eu vou te fazer essa pergunta de uma maneira mais generalizada ainda. O incapaz responde pelos atos praticados por ele? O incapaz responde? Vamos com calma. Primeiro você tem que lembrar quem é o incapaz. E aí eu vou dizer para o hotel inteiro aqui ouvir que pessoa com deficiência é o que, pessoal?
capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pode casar? Pode. Pode ter filhos? Pode. Pode assinar contratos? Pode. Uai, professora, eu achava que a pessoa com deficiência era incapaz. Era. Mas depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou a ter vigência em janeiro de 2016, a pessoa com deficiência é capaz. Então eu te pergunto, quem é o incapaz? Muita cautela, doutores. Olha isso aqui. Imagina você que a capacidade de fato, ela vem aos 18 anos no direito civil, que é quando a pessoa passa a ter discernimento para a autonomia da sua vontade. É uma presunção de que aos 18 anos a pessoa consegue já deliberar sobre sua vida. E aí ela adquire a chamada capacidade de fato. Professora, o que é a capacidade de fato? É a capacidade de, olha aqui, ó, exercício. Então veja que com a personalidade civil, você titulariza direitos. Com a capacidade de direito, você goza esses direitos e deveres que você é titular. E com a capacidade de fato, você exerce sozinho. Então a pergunta é, um menino de 10 anos de idade pode ter conta no Banco do Brasil? Pode. Pode ter conta no Banco do Brasil, de boa, de boa. Mas, prof, se ele for lá abrir sozinho essa conta, ele vai conseguir? Não, porque ele não tem capacidade de exercício, que é a chamada capacidade de fato. Como vocês gostam mais do penal, tem mais afinidade, de repente vocês podem ficar um pouquinho confusos para poder decorar essa história de personalidade civil, personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Nasceu, personalidade jurídica, capacidade de direito. O tempo passa, completa 18 anos, capacidade de fato, tá? Capacidade de fato. Então, o D vem antes do F na sua vida. Capacidade de direito e depois capacidade de fato, em ordem alfabética, tá bom? Aí, deixa eu te contar, quem é o incapaz? O incapaz hoje, a gente vai analisar pelo critério legal. Então, olha lá, nasceu, tô bem aqui, ó, nasceu, respirou, adquiriu personalidade civil ou personalidade jurídica, são sinônimos, adquiriu capacidade de direito e tem capacidade de fato, essa pessoa é plenamente capaz. Quem são os incapazes? Os incapazes são nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica, capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato. Então, você consegue visualizar que o incapaz, ele é incapaz de fato e não de direito. Porque capacidade de direito todo mundo tem que ter. Tudo bem? Então, beleza. Agora, vamos lá. Quem são esses incapazes? Veja bem. Veja bem, os incapazes são aqueles previstos em 2 artigos do Código Civil. Artigo 3º, que trabalha a questão do absolutamente incapaz, e o artigo 4º, que trabalha a questão do relativamente incapaz, tá? Prof, me ajuda. Quem são esses incapazes? Vamos no Código Civil. Artigos muito cobrados, por sinal. Olha isso, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Tá vendo aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou essa regra. Então, olha para cá. Quem é o único absolutamente incapaz que nós temos hoje no Código Civil? O menor de 16 anos. É o menor de 16 anos, que a gente chama aqui no direito civil de menor impúbere. Menor impúbere. Cuidado e não confunda as nossas idades com as idades do penal, com as idades do ECA, com as idades da legislação especial. Por exemplo, o ECA trabalha o conceito de criança até os 12 anos incompletos e o conceito de adolescente dos 12 aos 16.
Então perceba que um absolutamente incapaz pode ser uma criança ou pode ser um adolescente, depende da idade. A gente então não trabalha com o conceito de criança e adolescente, a gente trabalha com o conceito de absolutamente incapaz. Então às vezes cai na sua prova uma questão contextualizada no seguinte sentido: João sofreu um acidente e hoje se encontra em coma no hospital, né? Tá lá em coma no hospital e não consegue manifestar vontade de nada, então podemos considerar que porque ele não manifesta vontade em relação a nada, ele é considerado absolutamente incapaz. Errado. Já foi assim, não é mais. Porque o único absolutamente é o menor de 16 anos. Roberto, e quem são os relativamente? A gente volta no código. Os relativamente estão previstos no artigo 4º. Tá? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? As pessoas que possuem entre 16 e 18 anos. Os maiores de 16 e menores de 18. A gente chama esse pessoal de menor puberê, porque teria alcançado aí a puberdade aos olhos do legislador infraconstitucional, ok? Os ébrios habituais, que são os alcoolistas, os viciados em tóxicos, são os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem manifestar a sua vontade, e os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Roberta, se uma pessoa com deficiência não conseguir manifestar a vontade, esta pessoa será considerada o quê? Ora, relativamente incapaz. Não é pela deficiência que ela é considerada incapaz, mas sim, pura e simplesmente, pela não manifestação de vontade. Então, se eu tomo um medicamento e fico completamente fora de mim, eu posso ser considerado absolutamente incapaz por uma transitoriedade, relativamente incapaz por uma transitoriedade, porque no momento, né, temporário, transitório, eu não estou conseguindo manifestar a vontade. Então, muita atenção aqui, porque as pessoas, tá? Pode não manifestar vontade de forma transitória ou permanente. E aí a gente vai observar a situação aqui categórica da relatividade, né? Eles são, olha o sono batendo na prof, eles são considerados relativamente incapazes. Tudo bem? Aí vem aquela pergunta: o incapaz pode praticar atos da vida civil? Pode. Ele pode ter conta no banco? Pode. Ele pode comprar uma casa? Pode. Só que ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, ele precisa ser o quê? Representado, ok? Ele vai ser representado. A representação é um gênero que comporta duas espécies. A representação mesmo, que vai acontecer para os absolutamente incapazes, e a assistência, que acontece para os relativamente incapazes. A assistência acontece para os relativamente incapazes. Agora eu vou te passar um bizu de prova ali, né, para utilizar a expressão do Tales. Um bizu de prova. Coloca essa pergunta aí nas suas anotações. Existe algum ato que o menor púbere, que é o de 16 a 18 anos, pode praticar sem o seu representante e ainda assim o ato ser válido? O ato ser válido. Por quê? Ora, se eles podem praticar atos por meio dos seus representantes, se o absolutamente pratica um ato sem o seu representante, este ato é nulo. Tá no teu edital isso, hein? Este ato é nulo. Artigo 166, inciso 1.
Agora, se o relativamente pratica um ato sem o representante, que nesse caso vai ser um assistente, esse ato é anulável. Artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Mas o menor púbere de 16 a 18 anos, ele pode praticar alguns atos da vida civil sem a representação, e nesse caso a representação geralmente é feita pelos pais, sem os seus pais, e o ato ainda assim ser válido, tá? Johnny colocou ali o voto. Vamos pensar, Johnny, não no direito eleitoral, mas aqui no direito civil. Será que tem algum ato aqui do civil que ele pode praticar sem o representante e o ato ainda assim ser válido? Sim, ele pode ser testemunha, ele tem idade para ser testemunha, tá? Ele pode fazer o próprio testamento. E ele pode, apesar de não estar no seu edital, aceitar contrato de mandato. Tá? Artigo 666. Então, 2 pontos que estão no seu edital que ele pode. Fazer testamento, porque a legitimidade para testar é a partir dos 16 anos. Então, ele pode ir lá no cartório fazer o próprio testamento dele. E ele pode ser testemunha. Ele já pode servir como testemunha. Então, cuidado com esse ponto aí, tá? Aí eu vou fazer outra pergunta para você. A capacidade de fato a gente viu que vai acontecer aí aos 18 anos. De boa, de boa. Vai acontecer aos 18 anos. Só que aí eu te pergunto, será que tem como antecipar a aquisição da capacidade de fato? Será que tem como antecipar a aquisição da capacidade de fato? O que você me diz? Existe essa possibilidade, que é a chamada emancipação, está no artigo 5º do Código. E detalhe, gente, detalhe, não erra. A emancipação não interfere no direito penal. Lembra que lá no direito penal, o menor, ele pratica ato infracional, né? Quando tem uma coisa análoga a crime. Não sei falar muito bem sobre isso, não. Mas isso não altera o aspecto do direito penal, das questões do ECA, tá? E quais são os casos de emancipação que nós temos aqui no direito civil? Vamos aqui, ó. Ó, eu coloquei para você as 3 formas de emancipação. Eu tenho a emancipação voluntária, a judicial e a legal. Agora preste atenção. A voluntária é o caso de emancipação dada pelos pais, tá? É uma emancipação dada pelos pais. Atenção, porque está no seu edital item 9.10. Os pais possuem sobre os seus filhos menores, óbvio, o chamado poder familiar. O poder familiar é o poder que os pais possuem de controlar a vida dos filhos menores, de tomar decisões, de gestão, de tudo. Então, esse poder familiar chega ao fim com a maioridade dos filhos, ou com a morte dos pais, ou com a morte dos filhos, mas também chega ao fim com a perda do poder familiar. E aí, por que eu quero que você tenha cuidado? Porque aqui nesse ponto, a gente vai... Pedro, um beijo, viu? Obrigada. Obrigada. Fico muito... Gente, acabei de receber um elogio que eu tô encantada. A melhor prof de civil que existe. Ô, gente, quem dera, mas eu recebo esse elogio com muito amor, viu? Pedro, os pais podem perder o poder familiar e tem um viés criminal aqui. Porque olha o artigo 1638. Olha aqui, ó. O poder familiar chega ao fim pela morte dos pais do filho, pela emancipação, pela maioridade, pela adoção, ou também por uma decisão judicial de acordo com os casos do 1638.
Professora, quais são esses casos? Olha isso. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigarem moderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas do artigo antecedente, entregar de forma irregular o filho para fins de adoção. Agora, olha o parágrafo único inserido em 2018 e tem tudo a ver com seu direito penal. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que praticar contra outrem igualmente, titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica ou familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeita à pena de reclusão. Praticar contra filho, filha ou outro descendente os mesmos crimes que a gente leu ali no item anterior. Então, o pai que pratica violência doméstica em face da mãe dos seus filhos perde o poder familiar sobre os filhos menores, tá? Infelizmente, a gente pode até mencionar em um caso que vem circulando reiteradamente na mídia atual, que é o caso de uma famosa, que teve algum ato de violência doméstica praticado contra ela pelo marido, que me parece, não tenho certeza, é pai da filha ou do filho dela. Então, assim, eu vou até confirmar aqui. Vamos ver aqui um site de fofoca aqui. Parece que tem um filho de 10 anos, tá? Não sei se é com esse senhor que supostamente pelas mídias praticou violência doméstica. O pessoal tá falando ali no chat que é o pai dele, sim. Então é um caso de perda do poder familiar. É óbvio que perder o poder familiar não pode ser decisão de delegado, tá? Não é dado pelo delegado, suspensão de poder familiar, nada disso. É tudo por decisão judicial e sempre em nome do melhor interesse do menor, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Agora, de certa forma, quando os pais, a gente percebe, né, quando os pais possuem o poder familiar sobre os filhos, só eles podem abrir mão do poder familiar, tá? Já tem a gente no chat para fofoca, e é sobre, né, gente? Porque a gente adora uma fofoca. A emancipação voluntária, então, é concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, independente de decisão judicial. A banca adora perguntar isso aqui, tá? Quando a pessoa já tem 16 anos e não exonera do pagamento dos alimentos. É muito comum falar assim, se emancipar os filhos voluntariamente, deixa de pagar alimentos. Não, não deixa não. Não deixa de pagar alimentos não, tem essa porra não. Continua pagando alimentos. Aliás, não deixa nem de responder pelos atos dos filhos até os 18 anos. Vou te falar disso aí já, que é um tema sobre responsabilidade civil do incapaz. Quando os pais não possuem o poder familiar sobre os filhos menores, ou porque os pais estão falecidos, ou porque os pais perderam o poder familiar nessas hipóteses, a gente vai ter um caso ali muito clássico de chamar o tutor para tomar conta do menor. O instituto chamado tutela do Código Civil é um instituto que se volta para os menores. E memoriza isso. Tutor, memoriza isso no coração. Tutor não emancipa tutelado. Tutor não emancipa tutelado. Eu vou decorar isso na minha mente e no meu coração. Mente, coração, mente, coração. Tutor não emancipa tutelado. Quando o menor é tutelado, a gente pode requerer a emancipação dele
por meio de decisão judicial. O juiz vai dar uma sentença judicial em um processo de jurisdição voluntária, e nesse processo a gente vai ter a oitiva do tutor e do Ministério Público, tá? Eu nem gosto de direito civil, mas ficaria com ela o dia inteiro. E é sobre, Mari. Deixa eu te falar, você que não gosta de direito civil, assiste minhas aulas, você vai amar direito civil, porque a gente não estuda, a gente fofoca. A gente fofoca direito civil, tá? E aí, também quando a criaturinha já tiver 16 anos. Agora, de fato, existem os casos de emancipação legal. Prof, quais são esses casos de emancipação legal? São casos que estão previstos no artigo 5º de emancipação. Quais são? Casamento. Agora vamos a uma questão importante. Qual é a idade núbil para o casamento? Idade núbil para o casamento, ou seja, com qual idade a pessoa pode casar? 16 anos. Em nenhum caso será permitido o casamento de quem não alcançou a idade núbil. Em nenhum caso vai ser permitido o casamento de menor de 16 anos. Artigo 1520. Professora, mas eu lembro, vou pensar, Mari, no intensivo, vou perguntar se algum professor já gravou. Aí o que rola, gente? Meu Deus, o que rola? Que eu esqueci o que eu tava falando. Antigamente era possível o casamento de quem não tinha 16 anos ainda, ou seja, de menores de 16, em caso de gravidez, ou para evitar punição de pena por estupro. Tipo, o rapaz de 20 que namora uma moça de 15. Entendeu? Para evitar a punição por pena de estupro. Hoje em dia, não existem mais essas hipóteses. Nenhum caso será autorizado o casamento de quem não tem 16 anos, pelo menos. Em nenhum caso. Em nenhuma hipótese. Só que para casar com 16 anos, você precisa do consentimento dos seus pais. Roberto, e se os pais não consentirem? Ação supletória de consentimento contra os pais. E aí, como os pais não vão representar o filho que será autor dessa ação contra eles, o juiz chama o curador especial. Quem é o curador especial? Defensoria Pública. Tá lá no Código Civil. No Código de Processo Civil, tá? União estável aos 16 anos emancipa alguém? Não. União estável não emancipa ninguém. Ninguém. E detalhe, imagina que casou com 16, divorciou com 17, puto da vida, porque descobriu o inferno. Descobriu que o presente de Deus não era presente de Deus, era presente do capeta, ou então era só uma lembrancinha de Deus. Aí divorcia com 17, volta a ser incapaz? Não, isso é pergunta clássica de prova, não volta a ser incapaz. Continua o caminho, vai. Meu filho, segue o caminho da luz. Tá? Outros casos de emancipação. Exercício de emprego público efetivo, tá? Exercício de emprego público efetivo não é aprovação no concurso, não é posse, não é nomeação, é o exercício mesmo de emprego público efetivo. Colação de grau em curso superior, tá? Colação de grau em curso superior não é aprovação no vestibular, não é aprovação no vestibulinho, não é curso técnico, é curso de colação de grau em curso superior, tá? Por estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego, o menor com 16 anos tem a sua economia própria. Caiu uma questão numa prova da FGV, que até eu caí no peguinha, não caio mais nunca, né? Foi a FGV, foi uma questão, acho que do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E foi uma questão que cobrou assim... Maria, 15 anos, tem um canal no YouTube, já ganha dinheiro, dá aulas de história para as pessoas e pipipi, popopó, e o canal é monetizado e ela ganha dinheiro e tal. Mariazinha pode ser considerada emancipada?
Aí eu peguei e marquei, pode, ela tem economia própria, só que eu não me toquei da idade. Eu caí no peguinha. Então, cuidado. Esse negócio de você já ter sua remuneração, seu salário e você poder ser considerado emancipado é só em caso de emancipação o quê? Emancipação legal por economia própria, mas você tem que ter pelo menos 16 anos, tá? E aí a gente vai observar a responsabilidade civil do incapaz. A minha pergunta é, o incapaz, ele responde pelos atos da vida civil? O que você me diz? A gente vai aqui num artigo que é também bastante recorrente de prova, que é o 928. O 928 diz o seguinte, quem é incapaz mesmo? O absolutamente e o relativamente. A gente está falando aqui de um contexto geral, tá? O absolutamente e o relativamente. O incapaz no contexto geral pode responder pelos atos praticados por ele? O que você me diz? Ele pode, ele responde pelos atos praticados por ele. Só que ele só vai responder pagando diretamente ali o dano sofrido por ele quando as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazer ou não dispuser de meio suficiente. Então, o incapaz, ele responde memorizando a mente no coração, subsidiariamente. A responsabilidade civil do incapaz é subsidiária, ou seja, ele responde se... Vamos tirar do bolso dele, ele vai responder, a gente vai tirar do bolso dele, se o representante dele não tiver condição ou não tiver obrigação de reparar o dano. Então vamos lembrar da menina Maísa, lá do Silvio Santos, que com 5 anos já era mais rica que nós todos juntos aqui. Se ela causasse um dano para alguém, né, arremessasse uma panela lá do 15º andar do apartamento que ela mora, e essa panela caísse no carro, no seu carro, lá embaixo, poderia essa menina responder por esse dano? Te causou um prejuízo. Veja, se os pais dela não... Primeiro a gente vai tentar receber esse valor, né, de indenização pelos danos dos pais dela. Se os pais não tiverem condição, a gente cobra dela. Só que aí é uma ordem. Primeiro, a gente tenta cobrar do representante. Se não for possível, a gente cobra de quem? Do próprio incapaz, tá? A gente cobra do próprio incapaz, tá bom? Beleza? Show de bola? Top, top. E aí, a responsabilidade civil do incapaz é uma responsabilidade subsidiária. É uma responsabilidade subsidiária, tá? Subsidiária. Professora, imagina que o pai e a mãe emancipe o filho com 16 anos. Esses pais deixam de ser responsáveis pelos atos praticados pelos seus filhos? O que você me diz? Não, não. Inclusive, eles passam a ser responsáveis até solidários para com os atos praticados por esses filhos emancipados. Só que, óbvio, até os 18 anos, tá bom? Agora vamos só recordar uma coisa aqui muito de VUNESP, muito, que tem a ver com os direitos de personalidade. Primeiro, direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento, que seria o direito de não conviver com informações no hoje para com o seu passado, né? Para com o seu passado. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Voltou? Voltou? Voltou. Direito ao esquecimento, que seria o direito de não conviver com informações do seu passado no hoje. Professora, o que o Supremo decidiu sobre o direito ao esquecimento? Que no Brasil não existe direito ao esquecimento. Ponto. Então, na sua prova, você vai levar que no Brasil não existe direito ao esquecimento. Outro ponto também muito cobrado pela banca de vocês. Biografias.
para publicação de biografias, precisa da autorização do biografado? Não. Roberto, e se o biografado for falecido, precisa de autorização dos familiares? Também não. Isso vai no mesmo posicionamento do direito ao esquecimento, ou seja, no Brasil a gente não tem censura e a gente tem liberdade de informação. Só que nunca pode cometer excessos. Se você comete o excesso ao fazer a biografia de uma pessoa, você vai responder por isso, óbvio. Tá? Então, no Brasil, não há direito ao esquecimento, não preciso de autorização de biografia, do biografado para a publicação das biografias, e a questão dos transgêneros. A ADI 4275, salvo engano. O que o Supremo decidiu? Que os transgêneros podem alterar o prenome e o sexo no registro civil, direto no cartório, por autodeclaração, independentemente de autorização judicial e independentemente de cirurgia de transgenitalização, tá? Então, transgênero pode ir no cartório em qualquer momento e alterar o seu prenome, não quero me chamar mais Roberta, vou me chamar Antônio, e o seu sexo. Não serei mais sexo feminino, serei sexo masculino, independentemente de cirurgia de transgenitalização, tá bom? Independentemente de cirurgia de transgenitalização. E também independentemente de autorização judicial, certo? Pois muito que bem. Recente alteração da Lei de Registro Público de 2022. Não é mais necessário para a alteração do nome, lapso temporal do prenome, tá? Eu posso alterar o meu prenome em qualquer momento da minha vida, é óbvio que uma única vez, em qualquer momento da minha vida, sem decisão judicial, sem motivação. Eu posso ir ao cartório e falar, não quero me chamar Roberta, quero me chamar Renata. Posso, não tem problema nenhum, tá bom? Tudo bem? Show de bola. Não esqueça dessas informações, certo? E uma última informação. Morto não sofre dano moral, porque os direitos de personalidade são vitalícios. Ou seja, eles perduram até a morte do titular. Então, quando o corpo morto de uma pessoa é violado, quando a foto do corpo morto da pessoa circula na internet, ou a honra do morto é violada, não é o morto que sofre o dano moral. Sofre o dano moral quem fica. E quem fica é chamado de lesado indireto. Pode ser os ascendentes, os descendentes, o cônjuge ou companheiro do morto, tá? Então, cuidado, morto não sofre dano moral. Morto não sofre dano moral, tá? Cuidado com essas informações. E aí, eu vou ficando por aqui, porque o meu tempo acabou, mas o material tá aí para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, eu coloquei para vocês aqui, ó, desenho sobre morte, desenho sobre pessoa jurídica, sobre negócio jurídico e a diferença de casos de nulo e anulável, as características e os casos, tá? Dê uma olhada categoricamente nesse quadrinho aqui que eu mandei para vocês, porque é um quadrinho bastante importante e também bastante recorrente de prova. E o que eu posso dizer para vocês? Eu só posso pedir desculpa a vocês por estar aqui sem uma câmera maravilhosa, né? Sem uma iluminação perfeita, sem um áudio perfeito, como a gente tenta fazer nas nossas outras lives quando eu estou em casa, lá em Brasília ou no escritório. Mas pode ter certeza que foi uma aula feita com muito amor e carinho para vocês, direto aqui de BH, agora 10 para as 13, né, da tarde. E um beijo especial para todo mundo que acompanhou a gente aí. E sobre o treinamento intensivo, eu vou verificar, tá bom? Vou verificar se o pessoal já escolheu outro professor de Direito Civil, mas também não precisa se preocupar, porque todos os professores de Civil do GRAN são maravilhosos.
Tá bom? Gente, um beijo para vocês. Eu tenho meu canal Direito Como Nunca Se Viu aqui no YouTube. Eu tenho o Instagram @prof. Roberta Queiroz, que às vezes eu divulgo algumas aulas que eu vou entrar ao vivo também. E agora eu criei um canal no WhatsApp, Direito Como Nunca Se Viu, que eu vou passar lá informações, alguns vídeos, jurisprudência que saiu e as informações da vida aí acadêmica que a gente tem de aulas, de tudo, tá bom? Um beijo para você. Se você quiser participar dessa minha rede de contatos, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Estejam bem. E vou encerrar o meu encontro de hoje lendo para vocês aqui a letra de uma canção que eu adoro e que é a mais improvável para vocês. Mais improvável, sabe qual é? Vê se você conhece essa letra e olha o poder dessa letra. O poder dessa letra. Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonhos sempre vêm para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Lua de Cristal da Xuxa. Olha que lindo. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder e que não me falte forças para lutar. Doutores e doutoras, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tenham um excelente sábado. Ainda tem aula por aí, né? Quem vai? A Xuxa do Civil. Quem vai entrar aí agora? Deixa eu ver aqui agora. Nosso maravilhoso Rodrigão. Um beijo para você. Você sabe que eu sou sua fã, meu amor. E ele vai entrar aí agora, tá? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Senhor, porque deu tudo certo com essa aula. Eu tive que brigar com o hotel inteiro para conseguir um cantinho aqui, mas deu certo. Beijo. Tchau.